E se você persistir naquele sonho por mais 6 meses, ou talvez um ano inteiro? Onde você estaria? Pare por um instante, não responde rápido. Sente essa pergunta. Porque ela não é sobre o tempo, é sobre quem você se tornaria durante esse tempo. Já imaginou tudo o que você poderia conquistar se não desistir agora? Imagina você daqui a 6 meses. Não é só sobre resultados visíveis, não é só sobre dinheiro, reconhecimento ou algo que as pessoas possam aplaudir, é sobre a versão de você que existiria. Mais forte, mais disciplinado, mais resistente. Alguém que não para ao primeiro sinal de dificuldade. Alguém que aprendeu a continuar mesmo quando ninguém estava olhando. Agora vai além. 1 ano. 1 ano inteiro sem desistir. Enquanto muitos começam e param no meio do caminho, você continua. Enquanto alguns se perdem na distração, você se mantém firme. Enquanto outros deixam o sonho morrer aos poucos, você alimenta ele todos os dias, mesmo que seja com pouco, mesmo que seja em silêncio. Você consegue sentir isso? Porque não seria só o seu sonho crescendo, seria você crescendo junto com ele. Talvez no começo fosse difícil. Dias lentos, progresso quase invisível, dúvidas tentando te puxar para trás. Aquela sensação de que nada está acontecendo, de que você está se esforçando demais para pouco resultado. E é exatamente aí que a maioria desiste. Mas e se você não for a maioria? E se você continuar mesmo assim? Então algo começa a mudar, devagar, quase imperceptível. Pequenas vitórias começam a aparecer. Coisas que antes você não conseguia fazer, agora você faz. Obstáculos que pareciam gigantes, agora são só etapas. E aquele sonho que parecia distante, começa a ganhar forma. E, sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa que pensava em desistir. Você se torna alguém que aguenta. Alguém que insiste. Alguém que não negocia com a própria fraqueza. E isso muda tudo. Porque o mundo pode até ignorar quem tenta, mas ele não consegue ignorar quem continua. Agora pensa com sinceridade. Se você desistir hoje, daqui a 6 meses você vai estar exatamente onde está agora. Ou talvez até pior, carregando o peso de saber que poderia ter tentado mais um pouco. Mas se você continuar, se você simplesmente decidir não parar, onde você pode chegar? A resposta não está no talento. Não está na sorte. Não está nem nas circunstâncias. Ela está na sua decisão de continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. E talvez, só talvez, a maior mudança da sua vida não esteja em fazer algo grandioso hoje, mas em escolher, agora, não desistir. Deveria escrever muito mais. E se você persistir naquele sonho por mais 6 meses, ou talvez um ano inteiro, onde você estaria? Não responde isso de forma rápida. Não trata essa pergunta como algo comum, como mais uma frase motivacional que você escuta e esquece. Porque, se você realmente parar para sentir o peso dela, você vai perceber que essa não é uma pergunta simples. Ela mexe com o seu futuro inteiro. Já imaginou tudo o que você poderia conquistar se não desistir agora? Agora fecha os olhos por um instante e imagina com sinceridade, não a versão perfeita da sua vida, mas a versão real, construída dia após dia, com esforço, disciplina e persistência. 6 meses. 6 meses podem parecer pouco quando você está olhando de fora. Mas para quem decide continuar todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem ver resultado imediato, 6 meses é tempo suficiente para mudar completamente de direção. Em 6 meses, você poderia aprender algo que hoje parece impossível. Poderia desenvolver uma habilidade que hoje você nem acredita que é capaz. Poderia criar algo, construir algo, iniciar algo que simplesmente não existiria se você desistisse hoje. Mas o mais importante, em 6 meses, você já não seria mais a mesma pessoa. Porque persistir transforma. No começo, você ainda seria inseguro. Ainda teria dúvidas. Ainda sentiria medo. Ainda pensaria em desistir. Mas, diferente de antes, você não obedeceria a esses sentimentos. Você continuaria. E cada vez que você continua, mesmo sem vontade,
algo dentro de você se fortalece. Agora pensa em um ano. Um ano inteiro sem desistir. Enquanto a maioria começa empolgada e para no meio, você continua. Enquanto muitos deixam o cansaço vencer, você insiste. Enquanto outros se distraem, se perdem, esquecem seus próprios sonhos, você permanece. Um ano pode mudar absolutamente tudo. Mas não da forma que você imagina. Não é uma transformação mágica, instantânea, perfeita. Não é um salto repentino onde tudo dá certo de uma vez. É algo muito mais profundo e muito mais poderoso. É um acúmulo. Um acúmulo de dias em que você não desistiu. Um acúmulo de momentos em que você quis parar, mas continuou. Um acúmulo de pequenas ações que, isoladamente, parecem insignificantes, mas juntas constroem algo gigantesco. E é aí que a diferença começa a aparecer. Porque, depois de um tempo, aquilo que antes era difícil, começa a se tornar natural. Aquilo que antes exigia esforço extremo, começa a fluir. Aquilo que antes parecia distante, começa a se aproximar. E, sem perceber, você já não está mais correndo atrás do sonho desesperadamente. Você está vivendo ele. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Quem você se torna no processo. Porque o maior erro é pensar que persistir só serve para alcançar algo. Não. Persistir serve, principalmente, para transformar você. Você começa a se respeitar mais. Você começa a confiar mais em si mesmo. Você começa a perceber que é capaz de suportar muito mais do que imaginava. Onde você pode chegar. E mais importante, quem você pode se tornar se decidir, hoje, não desistir?